Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma reunião do Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, um grupo de pesquisa voltado para prevenção, epidemiologia e ciência da disseminação e implementação no esporte e na atividade física. O objetivo aqui do Journal Club é estimular a produção e o consumo de ciência. Então, fazer também essa ponte, né, da pesquisa com a clínica. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre isso, né? E agora tem gente que está na graduação decidindo, vou para a pesquisa, vou para a clínica, e na verdade como esses universos aí podem se conversar, podem e não, né? Devem se conversar. E também o Journal Club tem um pouco essa ideia de treinar e ter um espaço seguro para a gente discutir sobre o artigo, ver o que poderia ser melhor, o que daquilo dá para a gente extrair para a nossa prática, como pesquisador, como eu posso melhorar essa pergunta, ou surgir uma nova pergunta, ou pensar um pouco nos métodos, né? Então, para isso, como que a gente organizou o Journal Club? A gente tem leituras de artigo, e quinzenalmente, não, agora não é mais quinzenalmente, a cada 2 semanas a gente faz a leitura de um livro mais teórico mesmo, assim, mais pesadão, entre aspas. A gente está lendo The Book of Why, um livro sobre causalidade. Difícil, porém está sendo muito legal, muito rico. E então, todas as nossas reuniões ficam gravadas aí no YouTube, para quem quiser, para que chegou a gente, para quem quiser revisitar algum tema. Tá tudo lá. E a gente também divide tudo, a gente tem dividido os artigos por modalidade esportiva, e agora a gente está vendo, então, o tema dança. E hoje, desde o ano passado, a gente estava seguindo um cronograma de pensar em epidemiologia, etiologia, prevenção, tratamento, né? Fazendo um esqueminha assim meio lógico, e a gente pensou desse ano trazer um pouco diferente. Então, a escolha dos artigos, que é feita por alguns integrantes aqui do grupo, a gente está tentando trazer coisas diferentes, assim, para a gente sair um pouco fora da caixinha ali, né, de lesões em tal esporte, né? E hoje, realmente, foi uma leitura bem diferente. Já na semana retrasada, né, já foi, e agora, de novo, porque a gente trouxe um artigo sobre, peraí, deixa eu pegar o título mesmo, é o exame de avaliação de risco cumulativo e perfil nutricional entre dançarinos de balé, college, acho que é tipo universitário, né? Eu sempre me confundo com essa, mas depois, pelo que eu vi da idade, é universitário. E esse Cumulative Risk Assessment, na verdade, é uma ferramenta, a gente vai ver um pouco melhor. E é isso, quem modera nossas reuniões quando a gente fala de artigo é a nossa doutoranda, a Pamela Marinelli. Fiquem muito à vontade de abrir o microfone, se não quiser, não se sentir à vontade de abrir a câmera, tudo bem, mas é legal quando abre, porque senão a gente fica achando que está falando sozinho. E falar o que quiser, tá? Coisas da prática, coisas, às vezes não dá tempo de ler o artigo, não tem problema, qualquer contribuição é sempre bem-vinda, porque a gente vai linkando uma coisa na outra, e mesmo que não trabalhe exatamente com dança, também é legal trazer experiências de outras modalidades, vocês vão ver que as coisas sempre se conversam. E bora lá que a gente já... Não vou considerar atraso, porque a gente estava conversando de uma coisa bem importante antes, então... Estamos começando aí, agora. Bora lá. Boa reunião para todos. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Pamela. Hoje eu vou moderar aqui a reunião. A gente vai ter que rever isso, porque o livro vai acabar. E aí eu vou moderar todas as reuniões? Como assim? Bom, mas então hoje a gente vai falar desse artigo, que é um pouco diferente, assim, foi uma leitura diferente, porque eu não tinha familiaridade, né, com muitos dos termos, muitos dos métodos de avaliação, então foi um pouquinho diferente, né, mas semana passada quem conduziu foi
retrasada foi a Ana, né? Nosso começo aí na temática. A gente ia pensar melhor, já que ela é uma das dançarinas do grupo. E, bom, a gente vai falar aqui então sobre, né, esse artigo, que aí ele traz uma introdução, uma parte legal, que ele fala que a modalidade do balé, né, ela desafia o sistema musculoesquelético, que é necessário muitos anos para as pessoas que praticam balé chegarem à excelência, né? E que ela mistura diversos movimentos de baixa e alta intensidade, que tem muitas mudanças de direções e também uma longa permanência, né, às vezes nos movimentos, não sei dizer qual que é a nomenclatura correta, passo, se tem um nome específico para isso, é, e que é necessário que esses atletas, né, que esses dançarinos, eles tenham uma capacidade de reserva energética para os grandes saltos que eles fazem, né? Mas também de manter a resistência neles nas posturas, né? E que além de tudo isso, tem ainda o aspecto de manter uma elegância, transmitir uma emoção durante as performances e as apresentações dele, né? E tudo isso ainda atrelado à nutrição, né? Porque acho que a gente tem aí, pelo menos, tem exemplos de filmes, né? Por exemplo, o Cisne Negro, né? Onde a gente vê ali uma sereia de balé, tem alguns exemplos, né? Acho que esse talvez seja o mais que veio aqui na cabeça agora. E eles têm uma estética corporal muito específica, né? Uma demanda muito específica ali, né? Para a própria performance, né? Então, além do treinamento resistido, pliométrico, ainda tem essa demanda nutricional que é bem forte, né? E aí eles trazem, deixa eu ver aqui, pegar meu resuminho, como diz o Luiz Augusto. Eles falam, né, da importância da gente avaliar a baixa disponibilidade energética, porque ele comenta aqui que vários atletas, né, dançarinos, eles se alimentam de uma maneira não tão adequada, e aí a demanda deles de energia é muito alta, né? E aí eles também falam da disponibilidade de energia, né? E que muitos desses atletas, eles têm. Foi pegando aqui as siglas, porque ele coloca muita sigla, acho que isso dificulta, às vezes, um pouquinho da leitura, né? Mas que aí você tem que ficar lembrando, mas eles falam que vários desses atletas, eles têm déficits, transtornos alimentares, né? E aí ele não aprofunda qual tipo de transtorno, mas ele vai para um lado dessa baixa disponibilidade, energética desses atletas, tá? E aí, por causa da cultura da dança, né, ela pode criar ainda uma barreira para que esses aspectos nutricionais sejam discutidos, né, na própria companhia ou com o próprio treinador, né? Então é uma coisa meio que é, ela é abafada, digamos assim, né? E que as pessoas não comentam muito dentro desse mundo, mas que ele é um problema e que ele existe, né? Aí ele faz a diferenciação também ali na introdução entre macronutrientes, né, que seriam os carboidratos e proteínas, né, que são fontes de combustível, e os micronutrientes, que incluem as vitaminas e minerais, por exemplo, o ferro e o cálcio, tá? E aí ele fala ali um pouquinho sobre a tríade da mulher atleta, né? Que é combinação dessa baixa disponibilidade energética com ou sem transtorno alimentar, com disfunção menstrual e também a saúde óssea, tá? E aí um ponto que eu queria colocar, acho que até a Ana, a gente está conversando antes do Journal Club, ela me lembrou, hoje isso não é muito colocado dessa maneira, tá? Aí eu até peguei aqui um artigo que eu usei outro dia para dar uma aula, que é do Comitê Olímpico Internacional, tá? Então ele traz ali 10 domínios mais ou menos que tem que ser avaliados ali, ou que a gente deveria pelo menos saber que eles existem, tá no radar, para tentar identificar algumas coisas relacionadas à saúde da mulher atleta, tá? Então fica aí de dica de leitura, deixa eu pegar aqui o DOI, que aí acho que vou mandar aqui no chat. Porque aí, como a gente entrou aqui nesse tópico, né, acho que talvez seja interessante pegar uma base mais atualizada aí sobre nomenclaturas e tal. Boa. Então, Eu que tem fiquei outro. muito nesse ponto aí, eu já fiquei muito tocada logo na introdução, assim, né? O porquê
me pegou essa coisa de, poxa, será que talvez a galera da dança, né, que estuda dança, o quanto ainda está apegado, tipo, ao mundo da dança e não ampliar, não se vê ainda como o mundo do esporte, né? A gente tem muito essa discussão na área da dança com os dançarinos, né? É arte, não é? Acho que já está meio batido o martelo sobre demanda física que é esporte, né? Sim. Mas aí me surpreendeu, porque é de 2023 esse artigo, né? Então eu fiquei bem surpresa de ter usado essa nomenclatura. Depois eu fiquei pensando, fui até conversar com uma amiga nutricionista, vamos ver que ela ainda não me respondeu, se talvez em termos práticos, para o que a gente olha como nutricionista, como educador físico e tal, talvez não faça sentido os outros avaliação dos outros domínios ali, né? Que é, sistema imunológico, saúde óssea entra, né? Mas parte toda metabólica, cardiovascular, gastrointestinal, enfim, todos os domínios ali que estão envolvidos com a baixa ingesta calórica, né? Então eu fiquei muito pensando, o que aconteceu? Será que a galera da dança está precisando, né, ficar mais inteirada disso, ou se não mesmo, se na prática isso está suficiente para a gente, sabe? Só não estou dando nenhum esclarecimento, estou só jogando mais uma pergunta aí. É, às vezes ali a gente só não tem conhecimento de uma coisa naquele momento, né? Às vezes também tem a questão de quando eles submeteram e de quando o artigo de 2023 da saúde da mulher saiu, que, ó, por exemplo, às vezes demora muito tempo e às vezes a gente não acaba não revisando as referências, né? Tem um artigo que está desde dezembro submetido e entrou em revisão, mas fazem 6 meses quase, né? Então, às vezes, nesse meio tempo, e aí sai um aceite e tal, você acaba que pode não utilizar, ou quando você idealizou o estudo, né? Que aí acho que tem esse ponto, quando você idealiza o estudo, ainda não tem essa evidência, essa metodologia, né? E aí você não consegue acompanhar, porque aí você idealizou daquela maneira e usou aquela ferramenta. Então, tipo assim, você pode talvez ali na discussão fazer alguma analogia com essa nova metodologia e tal, né? Para mostrar que você está ali atualizado, que você tentou alinhar as coisas. Mas isso pode acontecer sim, tanto essa questão do time quanto que você determinou a priori que você ia fazer no protocolo, né? Mas esse estudo aí ele é bem legal e eu acho que ele traz os 10 domínios e traz esses que falam, né, da mulher, da tríade, né, da mulher. Então, eles ali estão, eles ainda existem, eles ainda são Isso que eu importantes, ia eles falar, que na verdade não foi uma coisa substituída por outra, ela só ampliou, né? Se pegar Aham. lá, continua tendo a tríade, e que realmente eu acho que é o que mais conversa com a gente, assim, na prática. Bom, mas vamos lá. Já fiquei bem também assustada com esses dados logo na introdução, né? Das porcentagens ali de cada parte do domínio. Eu nem destaquei os números, porque aí acho que Tá. eu queria dar um apanhado geral, mas aqui ele fala que Mas quando tem é, os três componentes da tríade, né? Tipo, tem aí uma 16%, 16%, quem tem só dois deles, 27, e um desses, por exemplo, a baixa de ingesta calórica, 60%, já é bem, fica caramba. Temos esse que número tá alto. levantar, né, levantar um alerta mesmo. Tá. E aí ele fala que ele quer ver, né, esse risco, né, cumulativo, né, da baixa ingesta calórica associada às demandas nutricionais, e que o objetivo dele, então, é examinar o uso da ferramenta, né, Cumulative Risk Assessment, e o modelo de tomada de decisão para desenvolver planos médicos individualizados para pacientes em risco para a tríade, né, e explorar a estrutura dietética dos dançarinos da universidade, né? Então, basicamente, ele quer ver o uso dessa ferramenta para mostrar um panorama e depois mais para trazer algumas ideias ali para o futuro e do panorama geral.
Bom, eu não, ó, pessoal, então lembrando aqui que é um estudo que fala sobre nutrição, que a gente nunca tinha visto aqui, eu pelo menos nunca tinha visto aqui algumas ferramentas, então se eu falar bobagem, vocês me perdoem, me corrijam aí, é, tá? Então vou fazer aqui o meu melhor possível na interpretação aí dessas ferramentas, tá? E aí eles fizeram, então, um estudo retrospectivo, que quer dizer que eles olharam para trás, né? Eles não pegaram e acompanharam, então eles estavam aqui e olharam para trás um ponto no tempo, e que é uma análise secundária de um estudo maior. Não sei se você, Ana, se você deu uma olhada no protocolo desse estudo, eu não consegui olhar como que foi esse estudo sobre o que que era de fato, né? Mas eles falam que é uma análise secundária desse outro estudo, referenciam ele e tudo mais. E aí, os participantes desse estudo foram dançarinas universitárias da Companhia de Dança da Universidade da Carolina do Sul, né? Elas tinham que estar ativamente no balé ou dança contemporânea moderna, e entre as idades de 18 e 35 anos, tá? E que eram alunos que se formaram ou que estariam se formando, né? Dentro do departamento ali do teatro e da dança, tá? E aqueles que tinham uma lesão no momento ali que eles estavam fazendo a coleta, né? É, impedia de participar, impedia de participar plenamente das aulas, os ensaios, tá? E aqueles com distúrbio alimentar, conhecidos, eles foram excluídos do estudo. Então, se já sabia que essa pessoa, que esse bailarino, ou que essa bailarina aqui no caso, tinha algum distúrbio, ela não foi incluída no estudo, tá? Acho que até para não enviesar, né, a amostra, sendo que eles queriam ver, né, aqueles que não sabiam que tinham, qual era o risco deles terem ou desenvolverem aquilo. E aí, a avaliação do risco cumulativo, né, esse CRA, né, se não me engano, aqui é a sigla, é, ele vê essa baixa ingestão de ingesta calórica, né, com ou sem o distúrbio, tá, de alimentar, e aí o baixo índice de massa corporal, o menarca tardia, oligomenorreia e amenorreia, e baixa D, qual que é essa sigla minha? Nossa, essa daqui eu não coloquei na minha cola de siglas. Baixa densidade óssea, né? Baixa Densidade mineral óssea, isso mesmo. mineral. E a relação com fratura por estresse também. Então, eles queriam ver, né, meio que o risco, né? E com essa baixa ingesta calórica, com os distúrbios alimentares, com a menarca tardia, com a índice de massa corporal e também com a densidade mineral óssea e também com fratura por estresse. A avaliação de cada uma dessas categorias faz a pontuação de risco no final. E aí as pontuações de risco da tríade são definidas com 0, que seria baixo risco, 1, que seria risco moderado, e 2 seria o alto risco, tá? E aí eles tiveram bastante rigor ali, então os pesquisadores faziam ali uma primeira avaliação, depois eles faziam um consenso, né, sobre essas pontuações, e aí depois dessas pontuações individuais, eles de fato viam um risco cumulativo, né? Então isso aumenta a confiabilidade para a medida que você está fazendo, né? Porque às vezes ela é dependente da sua percepção, né? E aí, para ter maior confiabilidade, a gente geralmente faz em dois autores, né? Revisores, como, por exemplo, a gente faz em revisão sistemática, né? Então, duas pessoas fazem um screening, que às vezes eu posso achar que não e a outra pessoa pode achar que sim. E aí, depois vai para um consenso num outro revisor, que aí ele determina se é ou não, né? Isso ali, principalmente quando a gente está fazendo a leitura de título e resumo, por exemplo, né? Porque a gente às vezes não tem a informação completa no título e nem no resumo. E aí você fica meio que na dúvida. Na dúvida, geralmente o que a gente faz é colocar que sim, porque aí a gente vai ler o texto completo e aí de fato a gente tira ali a prova se é ou não, né? Se cabe ali ou não. Ou, por exemplo, no estudo do Remote, a gente fez uma análise parecida, então tinha umas frases, a gente criou grupos, então tentando categorizar, e depois a gente foi lendo e foi categorizando. E aí eu fiz independente, um outro autor fez independente, e depois a gente viu o que tinha de discrepante, né? Um outro autor,
e aí o que tinha de coisa discrepante, ele tomava a decisão final. Então, basicamente, isso que eles fizeram aqui na avaliação do risco. As baixas, e aí que ele diz aqui que as baixas pontuações nessa ferramenta de avaliação de risco cumulativo indicam o menor risco da tríade, e pontuações mais altas apontam maior risco, né? Então, ali a gente tinha falado da classificação, né? E aí, essa parte eu não entendi muito bem, talvez seja porque eu li um pouquinho rápido, mas que eles falam que as pontuações finais foram associadas a recomendações de retorno ao jogo, né? Ao esporte, no caso. Return to play. E foram identificados como totalmente liberado provisoriamente ou restrito, porque acho que ali em cima, quando ele fala dos critérios, né, eles podiam ter alguma lesão, né, mas não afastado 100%, né, aí talvez seja nesse sentido. Porque para mim não ficou claro, porque ele fala de lesão, mas ele não especifica e nem define o que que era uma lesão. E aí, eu não sei se ele está falando do distúrbio em si, isso para mim não ficou muito claro, não sei se para você ficou, Ana. Eu tinha entendido de uma outra forma, que é, por exemplo, então, se a pessoa está com risco moderado ou alto risco, a chance dela ter uma fratura por estresse, por exemplo, que é muito prevalente, né? A gente conversou até na última reunião, aumenta. Então, você segura um pouco antes, né, de liberar, conforme o risco dela por baixa ingesta calórica. Isso que eu entendi, né? Fez total sentido agora na minha cabeça. Fez total sentido. E aí, então, aqui o que ele usa para return to play aqui é totalmente liberado, que a pontuação seria de 0 a 1, liberado provisoriamente de 2 a 5, e restrito, né, a retornar maior de 6 pontos, tá? Cara, eles aqui, ó, na parte de metodologia, gente, eles colocam muito detalhado várias coisas. Então, sugiro depois que vocês leiam um artigo aí, quem não leu, que tem muita informação, e eu sei que essas informações mais pontuais, metodológicas, às vezes é legal a gente ler para interpretar e ver se faz sentido para a gente. Às vezes eu falando aqui ia ficar muito maçante. Então, quis trazer mais ou menos só os scores, como ele viu ali, dá um resuminho mesmo. Bom, aí o risco, né, para o transtorno alimentar foi calculado usando uma outra ferramenta, que é o Eating Disorder Inventário de Distúrbio Alimentar 3, e um outro inventário de distúrbio alimentar, que é o sintoma, que eles veem sintoma, que é um checklist também. Então, só aí ele usou 4 ferramentas diferentes até agora, né? O risco cumulativo, a pontuação lá para tríade, né? Para o return to play, e 2 checklists ali para ver o risco do transtorno alimentar, tá? Aí tem uma coisa super legal aqui que acho que eu adiantei aqui. Tem uma parte que eles falam da ingesta por 7 dias, né? Então, e eles ficaram com tipo uma abraçadeira, né? Um dispositivo, isso foi muito legal. Para registrar como foram determinar a ingesta calórica e tal, e a densidade mineral óssea foi vista através de raio-x, né, cara? Então, assim, achei bem legal isso, porque são métodos que a gente não vê sempre em todas as áreas. Eu não sei bem se é raio-x aqui. Raio-x de dupla energia, de energia dupla aqui. O DXA, DEXA, não sei se é assim que pronuncia aí. Então, são métodos que, né, eles têm uma boa acurácia, diferente né, são mais precisos. Geralmente, eles são os padrão ouro, né, para essas coisas. Então, é legal ter isso no estudo. Então, até aqui 6 ferramentas que eles utilizaram, sendo 2 autorreportadas e 2 não. Vai lá, Ana. Também me chamou a atenção essa parte aí. Bom, tem 2 pontos, né, que eu queria tocar. Um é do uso da tecnologia, que acho que a gente vai cada vez ver mais, é até um tema que a gente conversou sobre trazer para cá, né? E, e o quanto isso vai dando ferramentas para a gente ali na prática clínica, claro, né?
acho que ainda no nosso contexto aqui, Brasil e países aí, né, considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, enfim, vão ter um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Mas os wearables aí estão cada vez mais disponíveis. Tem agora, né, várias marcas tentando trazer isso, fazer isso mais acessível. Então, acho que é algo que a gente vai começar a ler, que é muito legal, né? Esse outro Dex aí, eu não fui ver exatamente o que é, mas pelo que eu vi, tipo, é algo que seria mais acessível. Parece um pouco, me deu a impressão de parecer um pouco aqueles bioimpedância da vida, sabe? Não é isso, mas, enfim, isso está se tornando cada vez mais acessível. Antes, para você fazer essas avaliações de bioimpedância, você tinha que ir num laboratório XYZ. Hoje em dia tem softwares disponíveis em consultório. Claro, não tem a mesma precisão, mas aos poucos isso vai avançando também, vai avançando, né? Tipo, a validação ali, tipo, entender o quanto é preciso ou não, e aí poder fazer os ajustes, enfim. E a outro ponto que eu ia falar, eu esqueci agora. Peraí, esqueci. Daqui a pouco eu volto. Já já você lembra. É, e aí, aqui progredindo ainda nos métodos, né? Eles também fazem o registro dos alimentos de 7 dias, né? E aí ele fala que geralmente nos estudos eles vêm em média de 2 a 3 dias, mas aí eles fizeram aqui uma avaliação melhor de 7 dias, né? Lembrou, Ana? Vai lá. Lembrei, falando dos dias, eu ia falar da complexidade de estudos em nutrição, né? Que os nutricionistas sempre reclamam, porque isso não justifica, tá? Olha aí, tá um estudo aí que eu achei que foi muito bem feito ali, né? Mas porque é muito difícil você controlar a dieta de uma pessoa, tipo, ter certeza absoluta do que ela comeu. Então, assim, achei bem legal que eles têm um software, novamente a tecnologia aí, né? Tipo, um programa, na verdade, não um software de registro. A coisa de acompanhar 7 dias, achei legal, né? Só que isso aí me levantou uma coisinha, só um questionamento que ele fala, já viram que 2, 3 dias é suficiente para entender mais ou menos. Porém, em que contexto, né? Porque no balé é um contexto, né? A história do contexto que a gente sempre fala. No balé é muito diferente e como o comportamento alimentar vai mudar, eu acho. Tipo, nossa, tem um espetáculo, tem muito essas coisas, tá? Então, agora trazendo um pouquinho, depois a Má pode até contar se tem alguma experiência. A Má trabalha bem de perto com bailarinos profissionais aqui de São Paulo, uma companhia bem importante, se não a principal. Então, ela sabe bem o que disso, assim, tipo, nossa, tem uma apresentação, fica 2, 3 dias ali em privação para poder estar bem no figurino, sabe? Assim, coisas desse tipo, que a gente acha que só acontece em filme, não é, tipo, é a realidade, assim. Muita coisa mudou, muito mesmo, porém, nas quando a gente está falando, né, de profissionais, esse estudo, por exemplo, são estudantes, então talvez realmente tenha sido mais fácil controlar isso, mas será que eu posso passar isso para quando eu vou falar com bailarinos profissionais ou bailarinos que estão fazendo audição, que precisam estar mais dentro dos padrões ainda e tudo mais, sabe? Então, eu fiquei pensando o quanto oscila em 7 dias, né? Não sei se depois pensar em avaliações mais longas, acompanhamento mais longo, né? E isso, aumento, a Má colocou aqui, e junto com a restrição de dieta, aumento insano de volume de treino quando chega perto do espetáculo. Sim, e outro ponto que eu trouxe até na outra reunião foi que a gente já viu que a demanda, embora pré-profissionais ensaiem muito mais, ensaiem não, façam muito mais aula, a demanda de espetáculo em profissionais é muito maior e já tem estudos mostrando que a demanda energética no espetáculo é muito maior do que o contexto de aula.
Então, sabe, todas essas coisinhas vão interferindo. Por que que eu trouxe isso? Para a gente sempre lembrar de pensar, tá, esse estudo é isso, mas o que que eu tenho que pensar além disso para o meu público, sabe? Enfim. Total, acho que isso influencia, com certeza, né? O contexto, né? Ele é super importante. Então, quando não basta ler um artigo científico, você tem que ver se ele é com a população, se ele minimamente parece alguma coisa com a população que você atende, né? Eu sei que, às vezes, para o nosso contexto aqui de Brasil, é, é difícil, muita coisa a gente tem que adaptar. Então, a gente tem que usar nosso cérebro para adaptar as evidências que a gente tem para o contexto que a gente tem, não só de materiais que a gente tem disponível, mas também, às vezes, pensando em contexto socioeconômico, em contexto do ambiente, que talvez a gente fala, ah, não, é só o cara vir aqui no meu consultório, mas não é, o cara às vezes não tem o dinheiro para pegar o ônibus, né? Às vezes o cara, tipo, precisa vir andando lá e aumenta o risco de queda dele, enfim. Várias outras coisas que a gente tem que pensar, né? Às vezes falar, ah, é só fazer uma telereabilitação. Mas às vezes ele não tem o dinheiro para pagar a internet na casa dele. Às vezes o que ele tem é a internet do celular, ou o contrário. Enfim, são várias coisas que às vezes a gente quer transpor e fala, pô, aquele estudo lá no país X foi muito legal, todo mundo aderiu, a galera ama, vou implementar aqui. Opa, calma. Olha para o seu contexto, para o seu bairro, para a sua clínica, para o seu país, né, para a sua cidade. Então, essas variações todas são importantes. E aí, entrando no nível do atleta, acho que a gente discutiu muito também lá no, as reuniões do CrossFit, dos níveis de competição, né? Então, isso já tem diferença. E aí, imagina, então, aqui, o contexto que a Emma colocou, né? Que para o espetáculo a demanda de treino é maior, a ingesta é menor. Então, assim, imagina o caos que é isso. Então, imagina um estudo só pegando os caras que estão ali numa temporada de espetáculo, cara. Imagina, talvez a prevalência aí, ou o risco vai ser muito maior do que no contexto só de ensaio, né, de treino ali, de aula, né, talvez sejam diferentes esses números, então a gente sempre tem que lembrar disso, de olhar para esse contexto do artigo e da nossa população ali que a gente está trabalhando. Então, E bem outra legal coisa, isso. Fala, desculpa. vai lá. Não, outra coisa que eu pensei aqui sobre a questão desse tema sensível, né? É um tema sensível, transtorno alimentar e tudo relacionado ali. O quanto isso também nas ferramentas autorreportadas, por isso que eu achei bem legal esse estudo de trazer muitas coisinhas ali para somar, o quanto acaba subestimando ali o que pode ter de fato, para começar, para quem se propõe, tipo, aceita participar, né? E última coisa que eu acabei agora comecei a falar, e lembrei que a gente também falou na outra reunião, que eu discuti muito com o Gustavo, né? Da coisa dos bancos de dados, né? No outro artigo foi assim, e esse também. Então, é um estudo retrospectivo que analisa ali dados que eles já tinham. E pelo que eu entendi, é uma prática meio comum. Eu tenho conversado com algumas bailarinas que estão aí pelo mundo, e nos Estados Unidos eles fazem bastante screening, muito legal, assim, que na Europa não é comum. Então, antes de temporada, depois de temporada, então eles têm um banco de dados, sabe? E aí a gente estava falando isso com o Gustavo, aí fica aí para o Sidney também, se for para prática clínica, construa um bom banco de dados. E a gente falou isso também na reunião do Simple, né? Como é importante, tipo, ter uma padronização e tudo mais, e construir um banco de dados que depois você dali pode pipocar várias coisas, ou às vezes vem uma pergunta e você tinha ali e fala, putz, deixei escapar e tal, né? Então, achei bem interessante isso também, de perceber que, na verdade, provavelmente, não estou afirmando, tá? Mas é uma prática que eles fazem lá, e em vários contextos, né? Numa companhia, pelo que eu entendi, é uma companhia dentro de uma escola de artes, né? Então, não é exatamente, eu não acho que é exatamente o público dança raiz, assim. Não sei, posso estar enganada, tá?
Não, essa questão de bancos de dados, a gente, tipo, tem que sistematizar, cara, a coleta, mesmo que seja para sua clínica, você atendendo seus pacientes, cara, e você consegue ter um panorama, isso melhora os seus índices, você consegue mostrar, né, com números ali para o paciente, para o cara que vai te contratar, que você tá meio que fazendo as coisas no caminho certo, né? No fim, isso tem vários clínicos que hoje que começaram a sistematizar lá atrás as suas coletas de dados e transformaram isso em softwares de predição, entendeu? Então, tipo assim, o cara vai lá, faz a avaliação, ele tem o software, ele começou a coletar muito dado, começou a coletar muito dado. Baseado nisso, ele fez um software, e aí ele consegue, tipo, fazer o screening dessas pessoas com o software e melhorar ali o atendimento dele, melhorar, né, o, o atendimento dele e melhorar a saúde do paciente, às vezes, muito mais rápido, né? Do que você não ter um padrão, você não saber muito bem para onde conversar, porque aí foi com a população que ele já atendia. Então, é muito mais específico, né? De eu pegar o estudo lá dos Estados Unidos e simplesmente trazer para cá, né? Então, ele é a base sim, os artigos são importantes, a gente tem que ler, tem que estudar, mas a gente também, às vezes, para o nosso dia a dia, tem que ali sistematizar algumas coisas. Não precisa criar um software, mas às vezes ali uma tabelinha no Excel já vai ajudar muito você, né? É chato, mas às vezes é necessário. E aí, o que mais que ele fala aqui, né? Que aí esses dados que eles pegavam, né? Que eles coletavam, eles compararam com a faixa etária de idade, né? Então, tinha os números de referência e aí eles comparavam com esses dados. O que mais? Aqui com as faixas normais, boa. Deixa eu ir aqui para o próximo ponto. A gente, é tanta coisa aqui, tantos detalhes. E aí eles usaram, né, essa abraçadeira fitness aí que a Ana acho que acaba comentando, né? E aí instruído não usar, tipo, embaixo da água ou durante as apresentações. Então talvez o objetivo deles era ver mais ali durante os treinamentos, os ensaios, né? E não de fato nas apresentações. Ou talvez porque nem todos estavam participando de apresentação, talvez se eles colocassem um critério de inclusão em pessoas que estavam em apresentação, ia diminuir o N dele, né, o poder dele, então talvez ele abrange um pouco aí, e aí colocou esse adendozinho aí para não utilizar a abraçadeira durante as apresentações. E além disso, cada indivíduo autorrelatou todo o exercício diário que tinha, né, em atividade física, e incluiu exercícios planejados, intencionais, e também os planejados e intencionais, que seriam as aulas de danças, os ensaios, exercícios externos e apresentações. Então, beleza, ele não usava durante, mas ele relatou que ele teve lá a apresentação, por exemplo. E aí eles usaram outro questionário aqui, autorreferido, para ajudar os médicos a ver a presença, né, dos distúrbios alimentares, né, e também o risco desses distúrbios alimentares. Eles usaram uma outra ferramenta, então aqui, muita ferramenta, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, que define e classifica distúrbios de saúde para auxiliar na identificação e tratamento. Então, ele identifica e também já deve dar ali algum panorama para indicar algum tratamento, algum caminho assim. E aí, os transtornos alimentares, eles foram classificados como distúrbios contínuos nos comportamentos alimentares que resultam em quantidades alteradas de consumo de alimento, usando as medidas de autorrelato do EDI, do inventário lá 3, e do outro questionário EDI-SC, que é o checklist. E aí eles conseguem dessa forma, né, olhar se eles estão ou não com comportamentos patológicos associados aos distúrbios alimentares. E aí, além disso, eles viram o índice de massa corporal, a densidade mineral óssea e também as fraturas por estresse, né, através de medidas de altura, né, peso, eles colocam o que eles usaram, que foi estadiômetro, coloca a balança, o tipo da balança, então eles são bem detalhistas nisso, né? Falam sobre composição corporal, que foi vendo a porcentagem de gordura, né?
avaliada também por aquele DEXA, que não sei, a gente não sabe muito bem o que que é o aparelho, mas ele parece ter uma boa precisão e ser uma ferramenta utilizada, tanto que já é um banco de dados aí, então parece que é uma coisa que eles vêm usando há bastante tempo. E também, né, a densidade mineral óssea através desse DEXA. E aí eles veem também o histórico menstrual, né, lembrando que a tríade envolve isso, né, menstruação tardia, oligomenorreia, por exemplo, amenorreia. E eles veem a disfunção menstrual ou irregularidades que podem vir a ter, né? E também ver o tempo que se manifesta, né? O ciclo de para cada, a duração de cada ciclo e ou a ausência de cada ciclo também. E o registro médico, que foi através daquele sistema, um sistema médico eletrônico, The Athletic Training System. Então, eu acho que esse estudo, esse banco de dados deve ser feito por médicos, né? Tipo assim, e aí os nutricionistas, especialidade ali, vai meio usando esse banco de dados que meio que olha para tudo, e aí acho que os nutricionistas pegam o que faz sentido, né? Esse banco, e aí tria para as perguntas deles. É o que me parece aqui, porque eles citam um pouco, né, de médico e tal aqui no estudo. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, e aí, então, continuando aqui, eles veem o tamanho amostral, que era de no mínimo 22 pessoas, né? E eles fazem uma análise estatística mais descritiva, né? E aí eles veem o risco, né, cumulativo, que e o para voltar, né, a participar ali do esporte, no caso a dança, foi classificado utilizando aqueles ranges de 0 a 1, liberação total, de 2 a 5, liberação provisória ou limitada, e maior que 6 pontos, ou igual a 6 pontos, restrição de treinamento e competição. Que mais? E aí a baixa ingesta calórica ela foi definida como menor do que 30 quilocalorias por quilograma. Foi isso aqui que eles usaram. Não sei dizer se é o padrão ouro, não sei dizer qual foi a referência específica que eles usaram, tá? Mas foi aqui o que eles descreveram. E que para ser considerado com risco, né? Só lembrando, acho que ele fala isso quando ele fala das ferramentas, e ele fala isso de novo aqui no final, quando ele está terminando de descrever os métodos dele, que é para serem considerados em risco de distúrbio alimentar, né? Os participantes devem ter pelo menos uma pontuação composta para a classificação da tríade. Não, da clínica típica ou elevada, e atender aos critérios de risco de comportamento de risco, digamos assim. Bom, e aí, para resultado, algum adendo aqui, pessoal? Algum comentário? Bom, beleza, então. Deixa eu tomar uma água. Bom, então aqui eles incluíram 26 pessoas para análise do risco, 28 pessoas para análise do risco cumulativo, tá? E 26 para análise de energia aqui. E aí, lembra que eles destrincharam ali quem era, do que as pessoas participavam, se era balé, se era balé contemporâneo, né, ou só contemporâneo, eles foram classificados nessas 3 categorias. 20 desses participantes eram categorizados só na modalidade do balé, 7 em contemporâneo, e balé e contemporâneo uma pessoa só. Então, vou combinar, é uma amostra pequena, assim, né, se a gente for ver, e é um estudo retrospectivo. Então, lembrando que a gente não consegue inferir muita coisa com o estudo retrospectivo, né? Que o ideal seria que a gente visse um estudo prospectivo, então pegar hoje e começar a acompanhar ao longo do tempo. Mas acho que a gente vê aqui no esporte muito que para muitas modalidades a gente ainda está meio que engateando, aprendendo muito. Alguns pontos de modalidade estão muito à frente,
outros nem tanto, mas a gente vai ali começando dessa base, tem que começar de algum lugar, e às vezes você tem um banco de dados na sua frente, e você vai lá e faz o que você pode com aquilo naquele momento, para idealizar e também levantar hipóteses para outros momentos, né? E aí, o risco cumulativo para os dançarinos tiveram uma média de 3,5, tá? Da pontuação total da ferramenta. Os resultados para a liberação, cerca de 7,1% tiveram a liberação total baseada nesse risco. A liberação provisória cerca ou limitada 82%, que é um número bem alto, né? E restrito a voltar cerca de 10,7%. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, aqui, o risco para baixa ingestão calórica, na média, foi de 12,2. E a ingestão calórica era de cerca de 11,3 quilocalorias. Sendo que lá o ponto de corte dele era abaixo, era menos de 30, né? Dentro era de 30 a 35 e maior era de 45, né? Lembrando que eles usaram baseado nos parâmetros que tem para a idade, que era de 18 a 35, né? Então eles fizeram os valores de referência e aí eles compararam com os dados que eles tiveram. E aí 60,2% deles foram categorizados em baixa ingestão calórica, tá? O que é, sim, um número bem grande, né? E de 26, 18 foram classificados como baixo ali. Apenas 23,1%, ou seja, 3 nessa amostra aqui, atenderam às suas necessidades, tá? De ingestão calórica. E 7,7% excederam a necessidade delas. O que mais? Aqui. O risco de distúrbio alimentar foi de 76,9%, 77%, tá? E comportamentos alimentares desordenados. Cerca de 70% foram identificados como risco apenas a partir dos sintomas, tá? Então, não era baseado na ingesta de fato, mas pelos sintomas que tinham. E 38% foram identificados como em risco apenas pelo questionário. Então, a gente tem que lembrar que eles reportaram que tinha um questionário e também tinha a ferramenta lá. Mas aqui parece que cerca de 77% aí tem comportamentos alimentares desordenados, né? Aí aqui, com base, né, numa das ferramentas, que era aquele EDI SC, que era uma das ferramentas relatadas, 42% dos dançarinos relataram comportamento patológico relacionado à alimentação. E 38,4% relataram 2 ou mais comportamentos patológicos. A Má vai falar alguma coisa? Eu não sei se perdi um pouco aqui, mas o risco que você está falando pode desenvolver lesão, desenvolver distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar nesse caso aqui. De desenvolver a lesão lá, a fratura por estresse, que foi o que eu e a Ana aqui, meio que eu tinha entendido de uma maneira, se era o risco, né, para voltar devido a um distúrbio alimentar ou uma lesão específica, né? Parece que o risco aqui que eu falei por último é do comportamento de distúrbio alimentar. Tá? É isso, né, Ana? Não tô bem Não é perdida. risco para lesão, não. Não é isso É para lesão. risco para transtorno. De lesão em si, a única lesão que ele comenta, se não me engano, são as fraturas por estresse, né? Que ele fala um pouquinho mais lá na frente. Mas todas as associações que ele faz, né? Ou inferências aí,
é associada à parte alimentar, de fato. E aí ele fala aqui que isso aqui acho que não é muito relevante. Aqui, isso é interessante. A maioria dos dançarinos indicou um peso ideal que era menor do que o peso de fato que eles deveriam ter, tá? Então, aí a gente vê ali que os índices, né, do distúrbio estão altos, que eles de fato não. Volta naquilo que a gente comentou um pouco, né, de ter ainda tem um padrão estético, querendo ou não, da modalidade, né? E aí, às vezes, eles têm que fazer dietas mirabolantes aí, e isso acaba levando aos distúrbios, né? Porque isso é um comportamento a longo prazo, né? Infelizmente. E que mais? Aqui, de resultado, cara, foi isso aqui que eu peguei. É bastante É, tô... coisa. Eu acho que fica um pouco confuso em alguns pontos, porque não sei se é porque eu não estou familiarizada, né? Não estou com a cabeça boa para fazer essas inferências. Eu leio com tanta fluidez aí esses números, eu entender as ferramentas de fato como elas são, mas ele vê aqui basicamente que tem um número aproximado de 70%, né? De 70% eles têm baixa ingesta calórica, 77% está em risco, tem comportamentos patológicos para desenvolver distúrbios alimentares, e que esses dançarinos, eles relatam que eles estão num peso ideal, mas, baseado lá no índice de massa corporal, eles estão abaixo do que eles deveriam estar. Então, lembrando que eles têm, então, como a Má falou aqui, eles têm uma alta demanda energética, né, para treinamento, principalmente quando tem as apresentações e tudo mais. Então, a gente tem que olhar aí com carinho para isso. A gente até comentou, eu e a Ana, antes de começar a reunião, né? Falei, cara, que artigo foi esse, né? Tipo, pro meu contexto aqui, né, fisioterapeuta, a gente que não trabalha com a dança, né? Eu fico, não, que doideira. Mas aí, lendo, eu falei, pô, faz total sentido pro contexto da dança a gente explorar esse aspecto aqui, né? Deixa eu ver o que a Má falou aqui. Sim. Ela está perguntando se tinha algum acompanhamento nutricional, tipo um profissional interno. Eu falei que não fala, que ela falou que não lembra de ter visto essa informação. Eu também não vi, acho que não fala nada explicitamente, assim. Mais Não. um ponto, né, que talvez também aí tem isso, né? Não tinha um nutricionista ali tão. Mas eu acho que tinha. Eu acho que não É, era eu, só médico, não. eu acho que não era só médico, não, também, mas talvez a gente tenha que pegar lá o estudo que O ele usou, original, o primário, no né? original, talvez a gente conseguisse entender Sim. melhor como que foi feita toda essa coleta, tal, né, como que foi criado. Mas com certeza, eu concordo com você, mas ela falou assim, talvez esse estudo ajude a mostrar o quanto isso seria essencial. Com certeza. E talvez fazer um estudo Nossa, prospectivo sim. aí, pegar. Existem esses inventários, às vezes não precisa nem ser com métodos tão robustos ali, mas talvez fazer uma coleta sistematizada aí, prospectiva, sei lá, de um mês, eu acho que já daria muitos insights aí, talvez, né, para a gente ter um ponto de partida e depois ir para o estudo maior e tal. Porque por ser um tema sensível, que me preocupa é que as pessoas talvez não queiram se colocar nessa situação, porque se a companhia souber, se o treinador souber, às vezes são coisas que Eu tô são, tão piririquinho. Ai, às vezes não. Às vezes são coisas que influenciam, né? Mas acho que vale muito a pena. Vai aí, Má, fazer esse estudo, que tal? foi na pandemia. Aí aqui meu cabelo Whitney. ficaria assim. Ô, Tá muito bom Sidney, isso. seu Sim, microfone não, tá deixa eu mutar, eu acho que eu consigo, né? Peraí. Ah, pronto. É, e para a gente, né, como físio, ou educador físico, ou quem está mais. Também fica muito assim.
é isso, a gente não precisa aprofundar, saber qual a melhor ferramenta, questionário e tal, mas ter isso ali circulando, porque eventualmente isso vai aparecer. E eu acho, aí, Má, você completa, que os físios, né, estão tendo um reconhecimento, estão tendo um lugar, sabe? Um lugar de fala nas companhias e tal, assim, muito mais do que médico, porque, infelizmente, aí uma parte ruim é que a gente é mais barato, vamos combinar. E a gente é profissional de primeiro contato, depois já está ali, então eu acho que a gente está mais nesse lugar, assim. Então, fica aí essa responsa de entender minimamente dessa parte nutricional, comportamental, para pelo menos identificar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E até ia contar, até falei no começo, antes, né, com a Pan, que o meu contato, de fato, com o transtorno alimentar é que eu trabalho mais com danças urbanas, então, tipo, é muito diferente. Não tem esse padrão, né, estético do corpo e tal. Então, olha só, dentro da dança, a gente ainda tem as modalidades, que aí vai ser totalmente diferente. Então, a Márcia pode falar bem melhor do que eu, porque ela trabalha com um balé de fato. Mas isso vai para todo mundo que trabalha com atletas mulheres, né? Então, eu, por exemplo, nunca tinha vivenciado isso com um bailarino e fui vivenciar isso com uma corredora amadora, teoricamente, mas a gente também tem discutido isso, né? Do amador treinar, às vezes, tanto quanto e sem o preparo, o conhecimento, o suporte que um profissional. Então, a partir de de algo que estava, tô com alguma suspeita aqui que talvez isso aí seja uma fratura por estresse. E isso foi puxado. Eu falei, era amiga também minha, né? Eu falei, amiga, como é que tá a alimentação? Menina, isso foi parar assim na terapia, porque ela descobriu, não era ainda um transtorno alimentar, mas ela descobriu que ela putz, tem uma coisa esquisita na minha imagem corporal. E sim, tipo, eu comecei a me preparar para ciclo de maratona e eu continuei comendo o que eu comia para correr, tipo, meia maratona, enfim. Porque eu tava com medo de isso impactar em alguma coisa no meu corpo. E aí, tipo, teve, sabe, uma história com gestação, com pós-parto, enfim. Olha isso, né? E outro dia eu vi também uma nutricionista, amiga minha, falando que ela estava atendendo um caso de diarreia assim, crônica e a fisioterapeuta, porque ela chegou, quer dizer, a gente fica pegando os sintomas soltos, né? Ó, como é importante a gente entender minimamente de tudo. Aí a físio, ela chegou com queixa para físio de fadiga muscular, tinha é, é, fasciculação, enfim, coisas assim. E aí a físio falou, comenta disso com a sua nutricionista. E ela estava com uma baixa de magnésio, enfim, alguma coisa X, e acabou a diarreia crônica que eles estavam tratando com medicação, com médico, nananã, por conta de deficiência nutricional que a fisioterapeuta detectou. Então, assim, só para trazer assim um pouco como, né, são várias coisas. Um monte de gente participando e eu estou falando muito. A Rebeca colocou uns comentários, peraí. Estou com o estudo de danças urbanas. Opa! Vamos conversar. Ó, o Journal Club sendo Journal Club. Objetivos do Journal Club também é fazer esse contato aí dos pesquisadores, de todo mundo. Depois, Rebeca, se você quiser e tal, conta um pouquinho do seu estudo também. E ela tem um estudo está fazendo o estudo com bailarinas. Marcela colocou fora que a maioria das dietas são baseadas em um corpo masculino. Uhum. Então, um buraco muito mais embaixo. E o Sidney acho que quer falar. Bora lá. Vou parar de falar. É interessante a gente estar vendo essas questões relacionadas à alimentação e, e coisas afins, porque ainda mais dentro da prática clínica
com atletas, né, que a gente tem gente que considera amadores e tudo mais, atletas profissionais recebem um aparato maior de informações acerca de algumas coisas, são muitas palestras, são muitos profissionais e às vezes até eles mesmos têm um staff ali ao redor. E atletas amadores, na grande maioria das vezes, não têm a ciência de determinadas questões. Eu tenho duas pessoas próximas a mim, dentro do meu ciclo de amizade, que trabalham com a nutrição, uma vertente assim mais comportamental, visualizando essas questões da relação com o alimento e tal. Enfim, uma área assim um pouco diferente da nutrição, só da dieta, enfim. E eu vejo que é uma área que tem tudo para crescer daqui para frente, porque eu vejo que tem muita gente mesmo no meio do esporte amador, o que você falou da corredora, né, que estava se preparando para algo que ia demandar muito mais dela, e a ingesta calórica dela estava muito abaixo, estava sendo a mesma. Tem muita gente que não faz o balanço, né? Por falta de conhecimento, tem outras pessoas que não fazem por outras questões, às vezes por achar que vai engordar, por achar que vai atrapalhar na performance, por achar, enfim, N coisas, N questões. E isso também tem a ver com a forma como a gente se relaciona com a comida, né? Com a alimentação. Eu acho isso muito interessante, importante. E aí também já fica aquela, eu acho que é o Foucault, né, o Fukuzawa, do fisiortopedia, ele fala bastante sobre a questão de, no futuro, a gente, nós sermos profissionais que, lógico, cada um tem a sua especialidade, tem sua formação, mas saber um pouquinho de cada coisa, até nesse sentido, né, de conseguir indicar o nosso paciente, o nosso, sei lá, o atleta que estiver trabalhando com a gente, enfim, a pessoa que estiver do nosso lado, para um caminho adequado para solucionar aquilo da melhor forma possível, né? Se você não conhece da área do outro, se você não tem entendimento, não tem conhecimento, não vai conseguir ajudar, né? Total, acho que nós, como profissionais da saúde, a gente não tem que estar focado só na fisioterapia, só no músculo, só ali no osso. Acho que a gente não deve tratar e entrar na área do outro, mas a gente deve saber triar minimamente para poder encaminhar esse paciente para o melhor atendimento que ele pode ter. Então, aqui nesse exemplo da Ana, era nutricionista. Tem outros tantos que é para o médico, tem outros tantos que é para o psicólogo, né? Então, saber pelo menos triar, identificar, né, fazer alguns sistemas de bandeiras, por exemplo, como existe em dor lombar, né, ele é fundamental que a gente saiba fazer isso na nossa avaliação, e a partir dali a gente vai conseguir encaminhar esse paciente, esse amigo, esse cliente aí para o melhor atendimento que ele pode ter, né? Porque às vezes o que acontece muito é a gente negligencia alguma coisa e é justamente aquele ponto, né, ou até por desconhecimento, né, é, é aquele ponto que vai ajudar de fato, é aquele ponto que vai melhorar, é aquele ponto que está precisando ser olhado, né? Então, acho que nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem que abrir um pouquinho o leque sempre, olha um pouquinho aqui, usa alguma ferramenta de triagem, né, para psicologia, algum para nutrição, vê ali se tem algum distúrbio afetando o seu atleta, para você poder encaminhar para ele, levantar essa bandeira para ele porque talvez o problema dele não seja de fato o que você tá tratando, né? Ou talvez seja uma coisa em conjunto. E Norma falou uma coisa aqui no chat, né, que foi isso, que a maioria das dietas, elas são baseadas em corpo masculino, né? Eu acho que aí tem um adendo aqui, eu, como mulher, quando a gente começa a se ver como mulher em vários contextos diferentes, eu acho que a gente vai vendo aqui o quanto que a gente é meio que excluída de maneira geral de muitas coisas, né? E que aí quando a gente vai fazer alguma coisa baseada em dados para a gente, parece que isso não existe muito, né? E que essa evidência é pouca ou é difícil, não sei o porquê, mas quando a gente começa a se identificar e se identificar em várias casinhas, assim, né? Vários papéis da mulher, a gente vai vendo que, assim, existem um recorte, quando existe um recorte da mulher como um todo,
mas dentro dessa mulher existem mulheres plurais e que elas não são vistas, né? Então, às vezes é muito difícil isso, então a gente tem que sempre, acho que esse passo aí do Comitê Olímpico Internacional foi, tipo, super essencial, porque a saúde da mulher atleta era muito negligenciada há muito tempo já. E eu acho que nas últimas Olimpíadas, né, que teve uma repercussão sobre aspectos psicológicos em mulheres e tudo mais, então isso foi posto aí, não só na TV, mas também num artigo científico, então a gente tem que olhar sim para isso, né? Acho super importante. Bom, mais algum adendo aí, pessoal? Desses recortes todos também, eles até colocam no artigo, né? 96% eram mulheres brancas, né? Que também mais um recorte, assim. Então a gente vai vendo que é sempre importante ir pontuando, né? Essa pluralidade, como você trouxe aí. E é isso. Muito bom. É, Rebeca, conte um pouquinho pra gente. Oi, tudo bem? Vocês vão ouvir um pouco do meu cachorro, porque eu tenho dois e eles vivem latindo. Tá me ouvindo? Sim, gente, eu programei aqui a reunião, como a gente deu uma atrasadinha para acabar, só que vai cortar a gravação, tá bom? Porque estava programado até 9h30. Então, se cortar no meio da sua fala, mas a gente está aqui, tá? E eu quero escutar aí sua pesquisa. Eu sou bailarina, então, para mim, infelizmente, esse artigo foi muito óbvio. Foi uma triste realidade. Mas, ao mesmo tempo, se não houverem esses artigos, a gente vai ficar se escondendo cada vez mais e os professores, treinadores nossos vão acabar ganhando mais poder sobre nós. Que eu lembro que eu tenho 1,65 m, meu peso ideal seria 65. Falavam para mim que o peso de bailarina era 45 quilos. Entendeu? Então, eu sempre fui buscando ter 45 quilos, sendo que eu tinha que ter 65. E aí, agora, depois passou, e eu sempre tive esses problemas alimentares, muito excesso, pouco. E aí, quando você chega perto dos 45, eles olham para você, agora você está magra demais, você está feia. Então, é bem complicado. E é um estudo bem detalhado, muito legal, com várias ferramentas, né, que utilizaram. Adorei esse artigo, é bem enriquecedor. Na Unicid, eu estou desde 2015 estudando sobre controle postural em bailarinas. Eu fiz iniciação científica, aí eu fiz o mestrado e agora estou no doutorado. No doutorado, a gente está vendo o controle postural e salto de bailarinas e de bailarinos de dança urbana. O que eu peço muito da sua ajuda para divulgar, porque eu preciso muito de bailarinos de dança urbana e é muito difícil, é bem cheio. Gente, eu não acho. Nossa, eu já estou indo caçar na rua, sabe? Me falaram que eles treinam num parque, eu estou indo lá. De tão complicado que está sendo. Mas é muito importante a gente ver como profissional. O que a Pamela falou, para mim foi perfeito. Tinha que ter red flags sobre transtornos alimentares. Ó, se você está vendo isso, se liga, tem algo errado com você, tem algo errado com o seu aluno, presta atenção. E na fisioterapia, quantas vezes eu não vi uma fratura ridícula de bater um pé no espelho dançando? Nada mais é do que uma fratura por estresse. E são inúmeras essas fraturas. E a Marcela falou, né, no espetáculo, aumenta a carga horária de ensaios, mas diminui a ingestão. Só que a gente sempre está com ingestão menor do que deveria. Eu lembro de uma amiga que ela comia o que ela queria no primeiro semestre, fazendo as aulas, comia um monte, assim, o que ela tinha vontade de comer, e no segundo semestre ela tomava remédio
para emagrecer, para chegar para o espetáculo e tudo mais. E isso virou uma rotina para ela, que deu um distúrbio completo alimentar, tudo nela. Mas era um negócio que ela fazia direto, já virou rotina. Eu lembro de ter ido numa companhia em São Paulo fazer uma aula e a professora, a diretora do lugar, pegou e falou assim: aqui a gente não se preocupa com o que vocês comem, vocês podem comer o que quiser. Tem um aluno que ele só come fine. E tudo bem, porque ele mantendo o peso dele, para mim tá tudo bem. Tipo assim, a pessoa faz uma carga de atleta, não é tratada como atleta, é tratada como artista, porque é arte, e ainda por cima, tanto faz, tanto fez. Você me dando um bom resultado, é o que importa. Se você se machucar, eu vou ali e pego outro, porque tá fácil. Tem um monte de gente, né, que tá em busca. E eu tô adorando saber que vocês estão fazendo várias aulas, né? Falando sobre artigos nesse tema esse mês, mais ou menos, sobre balé. Vou assistir todos assim que eu puder. Boa, vem sim. A gente teve uma reunião e agora tá tendo essa segunda, ainda tem mais duas sobre aí a temática. Então, vem sim, vem conversar com a gente, dar seus exemplos e seus relatos aí. Acho que é isso, né? O contexto, acho que ler esses artigos, né, de modalidades que são fora, a gente estava conversando aqui no off, né, antes, que está sendo muito legal para mim, assim, que eu estudo corrida, prevenção, implementação, então são essas as linhas que epidemiologia são as linhas que eu leio mais, né? Então, acaba que algumas coisas acontecem também em outras modalidades, né? E aí, lendo aqui no Journal Club, né, a gente consegue abrir um pouquinho a nossa cabeça para outras temáticas e, às vezes, levantar uma bandeirinha para o que está acontecendo, talvez, na nossa realidade, né? Ou talvez na nossa clínica. Por exemplo, a Ana falou que aí a amiga dela, que é corredora, estava com transtorno alimentar, né? Então, abrir isso e ler sobre outros pontos também é legal. E aqui esse espaço aqui, né? Porque se deixar, se tiver espaço na agenda, vai entrar um artigo sobre o tema que eu estou estudando e ponto, né? Mas ter esse momento aqui, né? Para abrir o escopo aí e tal, é bem legal e está sendo bastante enriquecedor para mim, para Ana também, a gente conversa sempre sobre isso. É bom ter você aí também, Rebeca, a Má sempre está aí com a gente. Sidney, agora que é um participante aqui árduo, ferrenho do Journal Club. Acho que é isso, acho que a gente precisa olhar, levantar aí essa bandeirinha, né, dos distúrbios alimentares, não só no balé, mas talvez na dança como de maneira geral. Talvez a gente ainda não consiga falar aqui sobre dança contemporânea, urbana, como a Ana trabalha aí, mas esses atletas existem, eles não são só artistas, são atletas. As demandas às vezes são muito maiores do que outras modalidades que são ditas como esporte de fato. Levante essa bandeirinha se você tem um atleta de qualquer modalidade sobre as questões nutricionais. Busque alguma ferramenta ali para fazer uma triagem mínima, se você desconfia disso, para você talvez encaminhar ele para um melhor profissional que possa cuidar disso de fato, para que ele tenha uma melhor recuperação, uma melhor performance e assim por diante. Então, vamos abrir aí nosso escopo. A gente fala muito sobre aspectos psicológicos, acho que isso já está bem consolidado na fisioterapia, né, como profissão. Acho que olhar para os aspectos psicológicos, isso veio muito forte há uns 10 anos atrás e ficou, né? Então a gente sempre acaba avaliando algum aspecto psicológico, aspectos como sono, a gente olha muito também, né? Aspectos sedentários também, mas a gente ainda não olha, pelo menos não eu não tenho conhecimento que a gente olhe para algum aspecto nutricional. Então, fica aí a dica. Vamos olhar com um pouco mais de carinho para isso também. Bom, então é isso. Acho que encerramos por hoje. Semana que vem temos Journal Club às 19 horas com capítulo de livro, né? Capítulo 9. 9. Capítulo 9, então, The Book of Why. E é isso, galera. Valeu, foi ótima aí a reunião. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada a Mar, bebê dela também.
E é isso, valeu, Rebeca, valeu, Cíntia. Valeu, gente. Foi Boa ótima a reunião. noite. Vocês são maravilhosas, viu?